Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Fala pessoal, beleza? Eu sou a professora Ana e no vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito dos aspectos sociais e históricos da educação física inclusiva. Antes da gente começar, eu vou me apresentar e falar um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui. Bom, como eu já falei para vocês, eu sou graduada em Educação Física, sou professora de Educação Física. Quando eu terminei a graduação, eu parti para uma especialização em dor, fiz mestrado em reabilitação e hoje eu faço doutorado em ciências do movimento. Pessoal, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito em mente que eu queria trabalhar com esporte de alto rendimento. Mas, no meio do curso, eu conheci a atividade física inclusiva e comecei a entender e a realmente me apaixonar pelo exercício físico como um recurso terapêutico, seja para doenças crônicas, na reabilitação de pacientes. Então, eu acabei direcionando minha carreira por esse caminho. Pessoal, uma coisa que é muito frequente quando a gente vai falar sobre atividade física inclusiva, paradesporto, quando a gente vai falar dessa população em específico, surge muita dúvida. Ai, como é que eu vou chamar a pessoa? Qual que é o termo certo? Eu não quero dar gafe, eu não quero ser ofensivo. Como então eu me reporto? Pessoal, primeiro a gente tem que entender que a linguagem é um fenômeno fluido, é um fenômeno dinâmico. Quer ver só um exemplo? A gíria que você falava há um ano atrás, provavelmente você já não fala mais hoje. Um termo que era super comum há 10 anos atrás, hoje pode ter caído em desuso. E por que isso? Porque a linguagem, ela reflete diretamente no que a gente acredita, no que está acontecendo, ela reflete os valores daquele determinado período. Então, se antigamente era comum chamar a pessoa de tal forma, era porque tinha todo um contexto em torno daquilo. Então, nessa videoaula, a gente vai entender justamente qual foi o contexto do paradesporto, da atividade física inclusiva. E aí, pessoal, quando a gente não sabe exatamente como abordar esse aluno, como se aproximar dele, a gente, por vezes, acaba reforçando um monte de estereótipo, um monte de tabu. E aí você faz o quê? Você se afasta. Né? Aquilo que você não conhece, você não compreende, você tende a se afastar. Então, nas nossas videoaulas, a gente vai estudar, a gente vai conversar exatamente sobre isso, para não ter mais esse tipo de afastamento. E aí a gente cai num papel muito importante da educação física, que é o papel da educação física como um agente social, um agente de transformação. Quer ver só? Pessoal, como a gente não deve se reportar ao aluno com deficiência? Pessoal, no passado, em um passado infelizmente não tão distante, era muito comum as pessoas se reportarem a essas pessoas com termos muito pejorativos.
defeituoso, deformado, aleijado e por aí vai. Uma forma das pessoas se referirem também, que é muito usual, em uma tentativa de atenuar a questão da deficiência, é usar o diminutivo, né? Então, ele é ceguinho, ele é surdinho, né? Como se aquilo fosse atenuar a deficiência, ou como se a deficiência precisasse desse tratamento. Ou então as pessoas, às vezes, elas partem pelo caminho oposto, que também é muito frequente. Ela tenta supervalorizar a pessoa. Então, nossa, ela é uma pessoa especial. Mas por quê? O que é esse especial? Né? E por quê? Essas três formas, desculpa, são tão problemáticas. Porque das três maneiras que eu falei, todas elas focam na deficiência e não na pessoa, né? A gente está falando sobre a questão dela de saúde, questão física, mas não está falando dela em si. Bom, vamos continuar como não se reportar a esse aluno. Pessoal, na década de 80, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, chegou a propor um termo que era adequado, que é pessoa com deficiência. Contudo, porém, entretanto, infelizmente, às vezes no nosso país, algumas coisas demoram a pegar, a chegar, a serem implementadas, adotadas. E por que eu digo isso? Porque, apesar da OMS ter feito essa proposta lá na década de 80, quando a nossa última Constituição Federal foi promulgada em 1988, o pessoal que escreveu lá a Constituição não estava muito alinhado com a OMS. Então, ao invés deles colocarem, se referirem a essa população como pessoas com deficiência, eles colocaram portadores de necessidades especiais. A princípio pode não soar ofensivo, porém, pessoal, é bastante problemático esse termo, que ainda hoje é super usado e ainda hoje está na lei. Bom, o portador de necessidades especiais. Primeiro, pessoal, ninguém porta uma deficiência. A pessoa possui a deficiência. Eu posso portar, por exemplo, uma bolsa. A bolsa eu coloco, a hora que eu chego em casa eu guardo no armário. Um policial pode portar uma arma, aí na hora de ir embora do trabalho ele guarda a arma. Agora, a deficiência não tem como a pessoa fazer isso. Não é que a pessoa, ela põe a deficiência para sair, ela chega em casa e guarda a deficiência, depois ela põe de novo. Não, faz parte dela. É uma característica dela. Quer ver só um exemplo? Ninguém fala, nossa, o fulano porta belos olhos azuis. Não, pessoal, o fulano tem olho azul e ponto, né? Não é que ele põe o olho, tira o olho, põe o olho. É a mesma coisa com a deficiência. E, pessoal, quando a gente fala, ele é portador de necessidades especiais. Isso acaba criando uma sensação de estranheza, nossa, ele é diferente, nossa. Então isso acaba criando uma sensação de afastamento dos demais, um afastamento do restante da sociedade. É como se aquela pessoa tivesse tantas demandas que ela precisasse ficar à parte. Bom, então qual que é a melhor forma? Pessoal, no ano de 1994, teve um evento da ONU, a Organização das Nações Unidas, que é a Declaração de Salamanca, que foi um evento no qual foram discutidas as diretrizes da educação inclusiva. E lá foi proposto, foi resgatado o termo pessoa com deficiência. Simples assim. Ou se não, a sigla PCD. Pessoal, inicialmente pode parecer rude ou estranho falar pessoa com deficiência.
Por quê? Porque a gente é ensinado, a gente é levado a acreditar desde muito cedo o quê? Que a deficiência é um tabu, é um bicho de 7 cabeças, é uma doença, é uma incapacidade. E não é uma característica, uma condição da pessoa. Então a gente tem que começar a ver com menos tabu a questão da deficiência e não há nenhum problema em se referir a essa população da maneira correta. Aí vocês devem estar se perguntando, mas e quem é normal? Né? É muito comum as pessoas falarem, se a pessoa aquilo lá tem deficiência, nossa, eu sou normal, o bebê da fulana nasceu normal. Mas aí fica a questão, o que é normal? Né? Isso é uma questão bastante complexa. Pessoal, a gente tem que abolir esse termo pessoa normal. Não existe um parâmetro do que é normal. Então, qual que é a forma correta? Se a gente tem a pessoa com deficiência, a gente tem uma pessoa sem deficiência. E nada mais de pessoa normal ou coisa do tipo, certo? Pessoal, hoje nós vivemos um momento bastante crítico, bastante importante, que a gente debate certos assuntos, a gente discute certos assuntos que não se debatia antigamente. Então, é muito normal falarem, isso é mimimi, isso é frescura. Pessoal, se o outro está falando que não quer ser chamado de tal forma, se o outro está pontuando a luta dele, a dor dele, dê ouvidos, né? Seja empático, esteja aberto ao diálogo. Isso principalmente na sua vida profissional. Lembra lá atrás que eu falei que a educação física também é um agente de transformação social? Então, se o seu aluno, a pessoa com deficiência que está ali perto de você, reporta uma queixa, levanta uma questão, esteja aberto ao diálogo, converse, aprenda e, principalmente, estenda isso para todos ao seu redor. Para quê? Para que você ensine esses valores, esses conceitos, também para os seus demais alunos, aqueles que não têm nenhuma deficiência, certo? Bom, a gente já aprendeu qual que é o termo correto para se referir aos alunos, às pessoas com deficiência. Mas como que é a forma de eu abordar, de eu chegar nela, né? Isso às vezes causa uma certa dúvida, uma certa estranheza. Principalmente se você não tem um meio próximo muito plural. Então vamos lá. Pessoal, a chave aqui é naturalidade, né? Você pode não estar familiarizado, ter suas inseguranças, mas age naturalmente. É uma pessoa como qualquer outra, tem seus anseios, seus desejos, suas demandas. Então, converse com naturalidade. Não tenha medo de aprender, de questionar, de ir atrás de informação. Isso, pessoal, é super importante. Evite fala infantilizada. Muitas pessoas têm uma tendência de achar que a pessoa com deficiência tem menos capacidade, tem dificuldade. Então, pessoal, converse de acordo com a faixa etária da pessoa. Se a gente tem um aluno adulto com deficiência, você não vai falar, levanta o bracinho, pega a bolinha, né? É só se colocar na situação, né? Ninguém fala para você, vamos fazer um supininho. Então, é a mesma coisa da pessoa com deficiência. Converse normalmente, a menos que você esteja com uma criança, né? Você queira ter outro tipo de linguagem. Mas para um adolescente, para um adulto, não casa, né? Isso também é bastante comum. Às vezes a pessoa vai falar e ela foge com os olhos. Isso é profundamente incômodo. Então, faça contato visual, pergunte diretamente a ela as coisas. Aí você pode falar, Ana, mas e se meu aluno tem algum problema na linguagem, ele não consegue falar, articular as palavras? Tudo bem, não tem problema. Se abaixe, fica na altura ali da pessoa e se dirige a ela. Oi, fulano, tudo bem?
Se o fulano, a depender do grau do comprometimento do fulano, é muito, muito provável que ele vai ter um cuidador, vai ter um familiar, vai ter alguém ali com ele. Mas pergunta para ele: oi, fulano, tudo bem? O cuidador vai responder. Pode parecer um gesto muito pequeno, muito simples, mas é uma forma de você incluir a pessoa, daquela pessoa se sentir pertencente, se sentir respeitada. E aí, pessoal, a gente puxa um gancho, que é o quê? É mais importante incluir ou integrar? Eu aposto que vocês devem estar pensando que são sinônimos, é a mesma coisa. Em alguns contextos, podem parecer sinônimos. Porém, quando a gente está falando de educação física inclusiva, a gente tem que ter em mente alguns conceitos. Pessoal, o que é a exclusão? Vamos entender que esse círculo é a sociedade. E aí os bonequinhos azuis e as bonequinhas vermelhas, elas são o que é considerado padrão, é o que é esperado. Notem que temos aqui um bonequinho que é cadeirante, um bonequinho que parece obeso, né? Nós temos bonequinhos que não estão atendendo a esse padrão. Notem que eles estão fora do círculo. Ou seja, na prática, eles estão excluídos, eles estão à margem dessa sociedade. E isso é extremamente problemático, porque você distancia essa pessoa dos direitos dela, você distancia essa pessoa de uma vida plena, de uma vida saudável. E aí nós temos o que mais? Nós temos a segregação. A segregação tem um conceito muito semelhante. Porém, essas pessoas, elas estão agrupadas no que fosse, como se fosse uma sociedade à parte. Vamos pensar um exemplo muito triste que aconteceu na história da África, né? Alguns países tiveram, a África do Sul teve o regime do apartheid, que era o quê? A segregação racial. Ou seja, eles tinham lá o que era o padrão, que era ser branco. Então, em determinados lugares, sei lá, uma praia, essa praia branco pode, a outra praia é para os negros. Esse banco do ônibus branco pode, o outro... Então, era tudo separado. Então, é como se fossem mundos completamente distintos, o que acaba sendo extremamente problemático. Bom, nós também temos a integração. Em um primeiro momento, a palavra integração pode soar muito boa. Mas a pessoa está integrada na sociedade. Mas ela continua não pertencente àquela sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu moro num sobrado, uma casa, e a minha casa tem uma escada, não tem uma rampa de acessibilidade, não tem elevador, certo? Daí eu dou uma festa na minha casa. E eu vou chamar 2 convidados. Um usa cadeira de rodas, o outro é um obeso. E ambos não conseguem subir a escada por vias normais. E aí, a festa está rolando no primeiro andar e esses meus 2 convidados estão lá no térreo. Então, quer dizer, eles estão na festa, eles estão no ambiente que a festa está rolando, mas eles estão participando? Eles não estão, eles só estão lá, né, para falar que foram, para falar que estiveram junto, mas não estiveram realmente participando, se divertindo, interagindo. Eles ficaram, de certa forma, à parte. E aí nós temos a inclusão, que essa é a ideia que a gente tem que trabalhar, defender e lutar. Que é o quê? É uma sociedade com melhores condições mais igualitárias, que permita a participação efetiva de todos, independente se tem deficiência, se não tem deficiência, se é um obeso, se é um idoso, independente de cor de pele. Então, esse é o conceito que a gente tem que trabalhar em prol. Pessoal, é um grande privilégio a gente estar aqui hoje, em pleno século XXI, conversando sobre esse tema. Não só na questão social, na questão do respeito a essa população,
Mas a gente vai agora fazer uma recapitulação, uma linha do tempo, de como a população com deficiência foi vista ao longo do tempo, né? E por que eu digo um privilégio? A gente vai ver que antigamente você matar um bebê com deficiência era super ok, né? Então é uma verdadeira conquista a gente estar hoje direcionando o nosso estudo a esse público. Então vamos lá. Pessoal, na América pré-colonização, ou seja, antes do europeu chegar aqui, nós tínhamos várias tribos indígenas. Na região do que hoje a gente conhece como Colômbia, tinha os Chiricoas. E o que acontecia? Pessoal, nessa época o mundo era completamente hostil, né? O pessoal guerreava por tudo, guerreava por nada. Quando você queria alimento, não era pegar o carro e ir até o mercado, voltar e pôr na geladeira. O alimento era escasso, achar água às vezes era difícil. Então, muitos povos, eles eram nômades. Então, a gente vai lá, vamos montar nossa tribo aqui, aproveita o solo, aproveita a água, o alimento. Aqueles recursos esgotaram, vamos partir para outro lugar. Vamos lá, fincamos a nossa tribo aqui agora. Poxa, mas a gente está muito perto de um inimigo, de um rival, vamos embora. E era assim que a coisa ia. Só que, pessoal, com essas transações, essas mudanças de lugar, não dava para levar todo mundo, né? Então, muitas vezes, pessoas enfermas, pessoas muito idosas e principalmente pessoas com deficiências, elas eram deixadas para trás. Se vai sobreviver, se não vai, ninguém sabe. Então, elas não eram exatamente pertencentes, né? Aí vamos ainda mais além. A Grécia Antiga, né, o berço da nossa área de estudo, a educação física. Se valorizava o quê? A força, a beleza, tinha lá a imagem do deus, dos deuses gregos, do guerreiro. Então, tudo que fugisse desse padrão era descartado. Então, por exemplo, quando nascia lá um bebezinho e os pais viam que tinha algum tipo de deficiência, eles entregavam esses bebês para os anciãos da tribo, lá da sociedade, e esses anciãos arremessavam os bebês do Monte Taygetus, que tem apenas 2.400 metros de altitude. Ou seja, era uma queda fatal. E era uma tentativa do quê? De agradar os deuses e tudo mais. Aí veio o quê? Veio a Roma Antiga. E a Roma, o pessoal da Roma Antiga, né, preservou muito dos ideais que os gregos acreditavam. Então ainda tinha esse conceito da imagem do guerreiro ideal, da força, da beleza. Só para vocês se lembrarem lá das aulas de história. O território da Roma Antiga pegou uma parte da Europa, uma parte da Ásia e uma parte da África. Aí vocês acham que o exército de Roma chegava no território, o pessoal falava, gente, pode ficar, é de vocês, a casa é sua. É claro que não. Tinha muita guerra, muita guerra. E aí o que acontecia? Muitos desses soldados ali que estavam na guerra, eles voltavam feridos. Eles voltavam com deficiências. E aí muitos eram abandonados à própria sorte. Restava a eles pedir esmola ou aceitavam trabalhos que eram completamente degradantes, eram explorados. Mas aí, no período da Roma Antiga, tem um acontecimento muito importante para a história. Tem o quê? É o surgimento do cristianismo. E isso foi muito importante porque surgem os primeiros hospitais dedicados ao cuidado desses soldados que voltam feridos, o cuidado com pessoas com deficiências, para essa matança de bebês com deficiências, porque isso ainda era comum na época de Roma.
A lei dizia que se você tinha um bebê com deficiência, você podia afogar ele, mas com o cristianismo, a vida dessas pessoas passa a ser poupada. E aí, vamos avançar aqui na história. Vem a Idade Média, que é a Idade das Trevas. Pessoal, se lá em Roma o cristianismo ajudou muito essas pessoas, na Idade Média as coisas ficaram completamente fora do controle. Por quê? O cristianismo ele se consolida na imagem da Igreja Católica Apostólica Romana, uma instituição muito forte, e essa instituição passa a ditar todas as regras. A arte, a cultura, a educação, a fé, a política, a saúde, tudo era ditado por eles. E aí começa uma coisa muito obscura, que é o quê? A ideia de culpa, ideia de vergonha, tudo que acontecia tinha algum porquê religioso. Então, nossa, a colheita do fulano não foi para frente. Ah, porque Deus castigou, Deus puniu, né? Fulano fez coisa errada. E isso para as pessoas com deficiência foi um problema tremendo. Por quê? As famílias elas passam a esconder essas pessoas dentro de casa, passam a enclausurar elas dentro de casa, né? Ou seja, não pode sair, não pode ter assistência, não pode ter nada. Por quê? Tinha aquela ideia do, nossa, Deus me castigou com esse filho, nossa, Deus me puniu. E não tinha só a sensação da pessoa com ela mesma, tinha uma sociedade toda apontando o dedo para ela e falando, olha só, se você não tivesse pecado, você não teria tido um filho assim, viu só, você é pecadora, você é bruxa, e assim por diante. Então essas pessoas nesse período histórico, elas são altamente segregadas e excluídas. Mas, né, pessoal, isso não é novidade, né? As regras nem sempre valem para todos, né? Isso só a título de curiosidade. O filho do plebeu, do pobre, quando nascia com alguma deficiência, ele era excluído, era escondido. Porém, quando a gente resgata alguns retratos, algumas pinturas da época, olha só o rosto dessas figuras. Pessoal, antigamente tinha aquela ideia do sangue azul, da nobreza. Então eles não queriam se misturar com quem era de fora, né? Eles queriam se relacionar entre si, eles não queriam dividir aquele poder, aquela ostentação. Então era super comum o tio casar com a sobrinha, irmão com a irmã, era uma bagunça, né? Só que aí essas ideias de exclusão, de miséria, de afastamento, aí não se aplicavam para eles, né? Bom, nem tudo dura para sempre, e aí a história avança para a Idade Moderna. E aí as coisas começam a clarear. Por quê? Começa a se valorizar a arte e a ciência. E aí, pessoal, isso foi um grande ganho. Por exemplo, nessa época eles começam a desenvolver o que seria o que a gente conhece hoje por microscópio. Então isso foi ótimo. Por quê? Muitas das doenças passam a ter uma explicação lógica, né? Acaba aquele conceito de é punição divina, Deus não gostou, Deus me castigou, Deus estava possuída, né? Então, esses conceitos, esses dogmas acabam caindo por terra e a ciência passa a ser valorizada. E a mesma coisa vale para a deficiência, né? Então, elas passam a ser reconhecidas como questões médicas e não mais como questões de fé ou de moral. Pessoal, quando a ciência e a medicina passam a ser valorizados, começa a ter um aprimoramento de técnicas cirúrgicas de amputação. Antigamente, isso eu digo em relação à Idade Média, quem fazia amputação era barbeiro, né? Ou seja,
A pessoa que se dedica a cortar cabelo também cortava uma perna, e cortava um braço e repicava uma franja e assim ia a vida. Então vocês imaginam o resultado final dessas amputações. Passam então a serem criadas instituições especializadas para tratar e cuidar dessas pessoas com deficiência. E acontece um fato extremamente importante. Acontece a primeira revolução industrial. Então, se antigamente era tudo na manufatura, era tudo artesanal, né? Antigamente um artesão, levava uma semana para fazer um par de sapato. Agora, com o processo de industrialização, eles conseguiam fazer vários pares de sapato. Só que para isso precisava de gente para trabalhar nas fábricas. E aí, essas pessoas com deficiência passam a ser empregadas nessas indústrias, nessas fábricas. Mas por que eles passaram a ser respeitados e valorizados? Não exatamente, porque ainda tinha muito estigma de que esses trabalhadores com deficiência eram menos capazes, menos eficientes e por aí vai. E é importante contar para vocês, pessoal, que é nesse contexto de primeira revolução industrial que surgem as primeiras leis trabalhistas. Antigamente não tinha EPI, não tinha proteção, não tinha nada. Era salve-se quem puder. Essas pessoas chegavam a trabalhar 16, 18 horas por dia. E era mulher, criança, idoso, gestante, todo mundo estava na dança. E muitas dessas pessoas acabavam por se acidentar. Então, perdia uma perna, perdia braço. Eram comuns esses acidentes. Então, é nesse contexto de várias pessoas adquirindo deficiências que as leis trabalhistas começam a ser reivindicadas. Bom, pessoal, aí a gente chega na idade contemporânea, né? E aí o mundo conhece a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos. Prestem bem atenção nessa imagem, né? A gente consegue ver o quê? Isso aí é uma trincheira. A trincheira era um buracão na terra que os soldados se estabeleciam, se abrigavam durante o combate. E para vocês entenderem, como a gente consegue ver na foto, ficava só a cabeça e o restante do corpo para baixo da terra. Vamos entender lá na frente por que essa informação é importante. Bom, envolveu vários países da Europa, teve um saldo muito, muito deplorável. Foram 17 milhões de soldados e civis mortos. E, assim, inúmeros feridos. Inúmeros retornaram da guerra com deficiências. Somente na França, 300 mil soldados voltaram com deficiências. Né? Nessa época, eles eram tidos como inválidos. Né? Lá na França tem até hoje o Hospital dos Inválidos. É referência a esses homens. E aí, né, pessoal, voltando, tanto jovem, ferido, com sequela, com deficiência, é aí que a ideia da reabilitação aparece. E por que a reabilitação aparece com tanta força nesse momento? Para e pensa, os países que participaram da guerra estavam destruídos, estava tudo em cacos. A economia desses países estava na lama. Então, esses países não tinham como reparar financeiramente esses soldados que voltaram, especialmente os que voltaram com deficiências. Não tinha como pagar uma pensão, uma indenização, nada. Então, eles têm uma brilhante ideia. A gente precisa reconstruir o país e você precisa de um salário para sobreviver. Então, a gente cria um emprego, você trabalha na reconstrução do nosso país e a gente te dá um salário. E vida que segue. E isso acontece graças ao quê? À utilização de próteses, né? Nesse período, houve muitas pessoas que se dedicaram, se empenharam de verdade no aprimoramento de próteses, especialmente as próteses faciais, como a gente consegue ver aqui na foto, né? Por quê? Lembra lá nos slides, no slide anterior,
que eu expliquei como que era uma trincheira, que ficava só o rostinho para fora. Então, quando vinha estilhaço, pedaço de bomba, tiro, o primeiro lugar a pegar era no rosto. Então, muitos soldados voltaram sem boca, sem nariz, sem orelha. Então, o esforço de várias pessoas permitiu que essas pessoas se sentissem melhor, se sentissem integradas, né? Se sentissem menos julgadas, olhadas por conta dessas deficiências que foram adquiridas com a guerra. Bom, em 1918 acaba a guerra, assinam o Tratado de Versalhes. Ai, Ana, é aula de história? Pessoal, é importante saber disso. Por quê? O Tratado de Versalhes deixou ali algumas feridas abertas, algumas questões mal resolvidas. Tanto é que temos mais uma guerra mundial anos depois, né? Então, de 39 a 45, a gente tem a Segunda Guerra. Bom, pessoal, todo mundo já viu filme a respeito disso, leu lá na época da escola. Uma coisa importante para vocês entenderem como a dor e a luta dessas pessoas com deficiência realmente válida e deve ser ouvida. Olha só o que aconteceu com eles lá na Segunda Guerra. Todo mundo sabe que nessa época a Alemanha tinha lá os nazistas, tinha o Hitler e tinha os campos de concentração, né, que matavam judeus, ciganos, pessoas com deficiência, tudo que não atendia ao padrão do Hitler. Só que, pessoal, vocês acham do fundo do coração de vocês que um dia ele acordou, falou, gente, vamos matar judeu, vamos matar, assim, tudo que a gente conseguir, 1, 2, 3, valendo. É claro que não. Então, os campos de concentração que nós vimos lá nos filmes, nos livros de história, eles tiveram um projeto piloto antes deles acontecerem. E quem que o Hitler e a sua turma usaram como cobaia desse projeto? As pessoas com deficiência. Pessoal, no fim da Primeira Guerra, lembra lá que eu falei que os países estavam destruídos, a economia arruinada? Então tinha muita, muita, muita pobreza. Tinham muitas famílias em situações de vulnerabilidade. E aí, o que acontecia? Vamos supor, eu tenho um parente, eu tenho um familiar com deficiência. Só que eu trabalho 18 horas por dia, meu marido também, meu filho pequeno também. Então eu não tenho quem cuidar, né? Ou eu ponho comida no prato, ou eu fico em casa e cuido da pessoa. E muitas famílias vivem esse dilema. Então o governo falou, gente, não se preocupem, vamos fazer hospitais, vamos fazer asilos, vamos dar apoio a vocês. Tentador, não? E essas pessoas enganadas entregavam seus filhos, seus parentes com deficiência para o governo, só que na verdade eram já um embrião de um campo de concentração. Então nessa época se estima que 300 mil pessoas morreram dentro desses hospitais. E o mais triste é que médicos, enfermeiros e tantos outros profissionais da saúde que tinham o compromisso de cuidar e zelar pela vida acabaram se envolvendo nesse projeto de morte. Então era comum overdose por medicamento, abandono, largava a própria sorte, asfixiavam ou deixavam morrer de fome. Porque pro Hitler, elas eram pessoas indignas de viver. E ele tinha um medo profundo de que essas pessoas eventualmente pudessem gerar filhos. Então ele queria literalmente fazer uma limpeza. E aí tem uma frase aqui dele, que é: tempos de guerra são os melhores momentos para se eliminar os doentes incuráveis. Lamentável. E aí, pessoal, aqui é a carta de uma dessas pessoas com deficiência, Ernest Putski. Ele enviou para a mãe e ela nunca recebeu. Então ele diz: a morte por fome nos persegue e ninguém sabe quem será o próximo. Antes,
as pessoas aqui eram mortas mais rapidamente e os corpos eram levados para serem queimados durante a madrugada. Mas eles enfrentavam a resistência dos moradores locais. Então agora simplesmente nos deixam morrer de fome. Triste, né, pessoal? Bom, importante contar para vocês que é justamente com esse caos todo do pós-guerra, que o mundo em crise, muita pobreza, muita destruição, surge quem? A ONU, né? É criada a Organização das Nações Unidas. Para quê? Justamente regular as relações diplomáticas, ou até hoje para fazer guerra você tem regra, não é mais salve-se quem puder. Então a ONU cria diretrizes para que o mundo se torne um lugar mais seguro. E aí, pessoal, quem é criado? A OMS, a Organização Mundial da Saúde. Por quê? Por conta do alto contingente, o alto número de feridos e mutilados na guerra. Bom, a gente já foi lá desde os Tiricós na Colômbia, passamos pela Grécia, chegamos em Roma. E a atividade física? Bom, vamos lá. Pessoal, lá na Alemanha morava um neurocirurgião muito inteligente chamado Ludwig Guttmann. E ele era alemão de nascença, porém ele tinha sua fé, suas origens judaicas. Ele era um judeu vivendo na Alemanha, né? São coisas que não casam muito bem para aquela época. O Dr. Ludwig, vendo que a coisa não ia dar certo, que ele ia ser perseguido, que a família ia ser perseguida, ele pega a família e se manda para a Inglaterra. E aí, a Inglaterra, né, fazia parte lá dos aliados, né, que eram os aliados contra os nazistas, né? Então, a Inglaterra cria o primeiro hospital especializado em tratamento de soldados com amputação e com paralisia. E qual o contexto da criação desse hospital? Os nazistas tinham tomado a França. E os aliados queriam a França de volta. Queriam varrer os nazistas de lá. E aí, vou fazer um resumão. Eles combinam, tipo, gente, vamos todo mundo aqui se juntar, os aliados, vamos todo mundo desembarcar ali na costa da França, na Normandia. A gente vai chegar pela praia, tipo 1, 2, 3, valendo. Beleza? Beleza. Estima-se que 150 a 160 mil soldados, todo mundo chegando, e foi uma batalha sangrenta. A Inglaterra, prevendo que ia ter muita gente ferida, sequelada, machucada por conta desse dia D, desse episódio, cria esse hospital. E quem está morando lá na Inglaterra, que é muito bom, muito inteligente? O Dr. Guttmann. E a Inglaterra fala, Dr. Guttmann, queremos que o senhor cuide desse hospital aqui, porque vai chegar muito soldado, muito menino que vai estar com amputação, vai estar com paralisia, vai estar sequelado, vai estar ferido. Combinado? O Dr. Guttmann falou, beleza, eu topo. Porém, o Dr. Guttmann falou, olha, eu topo, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu tenho umas ideias aqui e vai ser do jeito que eu tô pensando. E aí ele faz o quê? Ele pega esses meninos, esses soldados super novinhos, muitos com paralisia, com tetraplegia, amputações, e aí ele coloca esse pessoal para fazer atividade física. Arco e flecha sentado em cadeira de rodas, às vezes até baralho, tudo que ele conseguia adaptar, ele colocava para esses meninos. E por que isso foi, nossa, visionário, o pessoal achou que ele estava doido? Porque, gente, nessa época, o tratamento, especialmente para pessoas com paraplegia ou tetraplegia, que a gente vai aprender com mais detalhes no segundo vídeo, se resumia a sedação. Põe a pessoa para dormir.
ou se não deixava a pessoa lá ad eterno no leito do hospital, né? Não tinha muito, não faziam muito por elas. E aí, Dr. Guttman começou a observar ganhos, né, benefícios. Então, essas pessoas tinham um fortalecimento dos músculos, melhorava a coordenação motora, a resistência, a velocidade. E além dos ganhos físicos, ele começou a observar ganhos psicológicos. Né? É inimaginável o que esses meninos devem ter visto na guerra. Então, o exercício e a atividade física ajudavam eles no enfrentamento de traumas e também com problemas da autoestima, né? Imagina você volta para o seu país depois de servir bravamente com o rótulo inválido. Imagina como essas pessoas não se sentiam. Então, o exercício ajudava nessa reconstrução da autoestima deles. E o Dr. Guttman acreditava que o exercício era capaz de promover a reintegração social desses soldados. Porque, segundo ele, o exercício promovia a competitividade, a autodisciplina e o companheirismo, que são valores fundamentais para a vida em sociedade. Bom, Dr. Guttman, ele costumava fazer lá um campeonatinho entre pacientes, mas um negocinho pequeno, não era o pessoal do hospital Stoke Mandeville, né? Então pegava lá os pacientes, fazia um joguinho, um amistoso, e aí teve o primeiro evento em 1948, 3 anos depois do fim da guerra, de arqueiros paraplégicos e um jogo de basquete para pessoas em cadeira de rodas. E aí o pessoal gostou, foi legal. E aí em 52, o evento se torna internacional. Por quê? Pessoal, a gente está falando de um tempo que mal tinha telefone, né? Não tinha internet. Hoje, se eu quiser assistir agora um evento que está em Tóquio, ao vivo, eu consigo ver. Naquela época, as notícias, as coisas demoravam a chegar, a acontecer. E aí, o amistoso, o campeonatinho lá do Dr. Guttman, começou a chegar no ouvido de soldados feridos, soldados agora com deficiência de outros países. Então, aos pouquinhos, chegou lá um pessoalzinho da Holanda, aí chegou um pessoalzinho de não sei aonde, e aí foi juntando, e a coisa foi tomando corpo. E isso resultou, em 1960, a primeira edição das Paralimpíadas em Roma. Só que, pessoal, era uma coisa meio caseira, né? Era uma coisa meio assim. O COI, o Comitê Olímpico Internacional, falava, gente, a gente vai jogar aqui nesse estádio, nesse ginásio, quer trazer lá seus atletas paralímpicos? Pode trazer, mas assim... Então não tinha acessibilidade, não tinha rampa, não tinha adaptação, né? Era uma coisa assim, bem difícil, né? E até que em 88, o Comitê Paralímpico se alinha ao Comitê Olímpico, e é na realização dos Jogos Paralímpicos de Seul que a gente tem a era moderna dos Jogos, que é o quê? Se preconiza acessibilidade, se preconiza um monte de coisa, né? Então hoje tem uma atenção totalmente dedicada, exclusiva aos atletas paralímpicos. Bom, e no Brasil? Pessoal, no final dos anos 50 que começa o esporte adaptado aqui na América do Sul. E, infelizmente, graças também a eventos muito tristes. O Brasil e outros países aqui da América do Sul tiveram surtos de poliomielite, né? A gente está falando de uma época que não tinha vacina, né? E era uma doença extremamente bizarra, assim, porque a criança dormia bem, tinha febre às vezes, uma coisa assim, muito inespecífica. No dia seguinte ela já não conseguia andar. Então foi assim, foi um terror dos pais, foi uma coisa muito assustadora. E aí, dado o alto número de crianças, né, agora com deficiência, é que a atividade física inclusiva começa a surgir
ainda que muito discretamente. Outro fato que aconteceu aí nessa época foi a questão da talidomida. Talidomida é um medicamento e ele, na época, era prescrito muito frequentemente para mulheres gestantes, a fim de se evitar o enjoo matinal. O que ninguém sabia é que a talidomida causa efeitos teratogênicos, efeitos que comprometem o desenvolvimento do feto. E normalmente se resulta em má formação congênita de membros, como a gente pode ver aqui nessa figura que estampou a capa da Folha de São Paulo. Ainda hoje, a gente consegue ver aqui na outra imagem, se prescreve talidomida, porém de uma maneira muito mais criteriosa e muito mais controlada. Por exemplo, a mulher jovem que recebe essa prescrição, ela há de fazer uso de contraceptivo, justamente para se evitar o que aconteceu no passado. Bom, então nós temos agora um monte de criança com deficiência por conta da polio e um monte de criança com má formação congênita por conta da talidomida. No meio desse cenário, 2 jovens sofrem acidentes. Um sofreu um acidente de carro e o outro sofreu um acidente na escola jogando bola. E os dois vão para os Estados Unidos para fazer a reabilitação, para fazer tratamento. E lá eles conhecem o basquete em cadeira de rodas. Vale lembrar, pessoal, que dado o alto contingente de soldados também que voltaram para os Estados Unidos com deficiência, os Estados Unidos naquela época era uma referência em reabilitação. Então esses 2 meninos brasileiros, eles conhecem o basquete lá muito por conta do trabalho dos veteranos de guerra, que eles chamam de paralisados, né? Então é lá que eles têm esse contato com o paradesporto. Em 58, os 2 meninos brasileiros voltam, que é o Robson e o Sérgio, e aí eles começam a difundir o esporte no país e aos poucos a coisa vai tomando forma. Em 72, o Brasil participa pela primeira vez das Paralimpíadas, ainda que de uma maneira muito discreta, com muita falta de apoio, com muita falta de recurso, né? Mas com muita força de vontade e muito empenho dos envolvidos. Para só em 1995 ser criado, então, o Comitê Paralímpico Brasileiro. De lá para cá, o esporte inclusivo, o paradesporto, recebeu muitos incentivos, também por parte do governo, com leis de incentivo, com verbas, e inclusive o nosso país foi a sede dos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, e aí a gente se vê no próximo vídeo, número 2. Tchau!